Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Congresso está para votar a medida provisória que abre caminho para a privatização da Eletrobras e de 6 subsidiárias. O relatório trata de diversos temas, como a termoelétrica, dutos de gás e tarifa social. O relator da MP, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, assegura que o texto apresentado possibilita a redução de tarifas e também o aumento da segurança energética do país. Ele é o entrevistado desta edição do Palavra Aberta, que tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Júlio Lopes. Eu que agradeço o convite, uma honra para mim. Eu queria primeiro que o senhor começasse falando assim, dos pontos principais da MP, já que houve várias alterações. Olha, eu acho que a energia mais cara é aquela que não existe. Portanto, dotar o Brasil de capacidade energética, dotar o sistema elétrico brasileiro de previsibilidade, de confiabilidade e de capacidade de desenvolvimento é o âmago do nosso relatório. Nós, obviamente, não estaremos produzindo uma panaceia que resolverá todas as coisas do setor elétrico, mas estaremos dando uma contribuição definitiva no sentido de eliminarmos riscos do setor elétrico e, assim, reduzirmos gradativamente a tarifa do cidadão em casa. Dotar o sistema de modicidade tarifária foi um objetivo fundamental do nosso projeto, mesmo quando nós propomos passar o subsídio para o PPT, que são as termoelétricas que funcionam a gás e que hoje estão paradas por uma questão judicial entre a Petrobras e essas empresas. A princípio, parece que isso vai levar a conta para o contribuinte, para o cidadão, mas no fundo o que ocorre é que ao não estar em funcionamento essas termoelétricas, outras 3, 4 vezes mais caras estão sendo despachadas. Essas custam em torno de R$240 o quilowatt e as que estão sendo despachadas custam 900. Portanto, o que parece a princípio uma majoração para o contribuinte, na realidade é uma eliminação de risco e uma contribuição para que a gente encontre melhor tarifas. Agora, deputado, essa MP, inicialmente, ela previa que a possibilidade de se privatizar a Eletrobras e também essas subsidiárias. Ficaram agora só as subsidiárias? O que está previsto? Na realidade, ela fazia menção à revogação do decreto que incluía a Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização. E nós entendemos que essa revogação desse decreto era inócua, porque a lei ela estava acabada, ela tinha o seu direito perfeito concluído, ela tinha produzido seus efeitos. Inclusive tem um decreto agora que o governo lançou também, já permitindo... incluindo novamente a Eletrobras no Plano Nacional de Desestatização. Exatamente porque o governo fez o decreto e exatamente porque nós acreditamos que era inócuo fazê-lo, nós já no primeiro dia da primeira audiência pública colocamos que não seria nossa disposição na relatoria trazer o problema da privatização da Eletrobras para esse já problemático relatório da 814. Nós temos na 814 que tratar de muitas e muitas questões que vão ajudar o sistema elétrico a melhorar a sua performance. Por exemplo, a redução da questão do risco hidrológico, né? A desjudicialização dessa questão que envolve dezenas de bilhões de reais. Tudo isso nós estamos enfrentando com bastante coragem, com bastante determinação e produção de consenso, para que a gente exatamente desonere o sistema elétrico brasileiro e permita o seu desenvolvimento. Agora, deputado, a privatização, por exemplo, de algumas subsidiárias, como a Chesf, que é do São Francisco, ela tem sido reclamada por muitos governadores, inclusive o relator na comissão especial que trata também da desestatização da Eletrobras, ele já falou que pode deixar de fora a Chesf. Isso está sendo tratado nessa medida provisória? No nosso relatório não tratamos da Chesf, nós tratamos das transmissoras do Amazonas e construímos uma solução bastante satisfatória para todos que participaram das discussões e das audiências públicas, que é uma forma de aproveitar durante 36 meses aqueles empregados que lá trabalham, estabelecemos limites remuneratórios, enfim, fizemos uma série de regulações para permitir a privatização, a concessão, sem maiores consequências, e eu acho
que nós vamos avançar e vamos aprovar o relatório agora no dia 8, se Deus quiser. E o governo também, ele alegava que a privatização, ela traria um lucro de 12 bilhões de reais com a privatização da Eletrobras. Só que muitos especialistas dizem que os ativos podem chegar a 400 bilhões da Eletrobras. De que forma que o governo, o Congresso mesmo, pode tratar para que esses ativos também entrem como recursos para o governo? Essa é uma das questões centrais, por exemplo, que nós abordamos no nosso relatório. Nós somos favoráveis à privatização da Eletrobras, entretanto, achamos que o somatório dos seus ativos individualmente perfaz um valor imensamente maior do que aquele que se poderia obter pela venda direta da Eletrobras. Essa é uma posição nossa e nós, então, estamos permitindo ao governo antecipar as outorgas de todas as hidrelétricas que vencem até 2025, sendo a mais importante delas Tucuruí. Nós estamos propondo que o governo possa antecipar essas outorgas, nós estamos facultando ao governo fazê-lo, desde que ele o faça para investimento de pelo menos 50% em modicidade tarifária, ou seja, se o governo for tratar da antecipação da outorga dessas hidrelétricas, ele terá de fazer 50% do total arrecadado para a modicidade tarifária. E isso vai diminuir a conta da senhora, do senhor, de quem está nos ouvindo aqui nesse programa de hoje. Também está sendo tratada a questão de Angra, das termoelétricas. Essa é uma outra questão muito importante, eu te agradeço pela pergunta. Aliás, as pessoas não estão entendendo que nós, no nosso relatório, que trata de todas essas questões, é preciso observar que o tempo da ação a que ele se refere é diferente para uma série de questões, né? Por exemplo, as companhias da Amazônia, nós estamos tratando de um tema atual que pode ser feito já imediatamente ou o ano que vem. A questão da eletronuclear, não, porque a usina de Angra 3 ela está em construção e o término está previsto para 2026. Então, nós não estamos tratando de uma majoração de preço que vá dar impacto na conta do contribuinte hoje. O que nós fizemos foram dezenas de horas de reuniões com os credores do sistema eletronuclear brasileiro, o BNDES, a Caixa Econômica, os outros bancos, com seus diretores, com o ANEEL e com o Ministério das Minas e Energia, para entender como nós poderíamos permitir que Angra 3 acabasse e que a sua equação financeira fosse sustentável, porque o nosso telespectador não sabe, mas nós temos o risco de ainda esse mês, se não resolvermos esse problema, daí a medida provisória urgente e relevante, nós teremos uma quebra do sistema da eletronuclear. Por quê? Porque esse mês ela já não tem recursos para pagar aos bancos credores o valor da prestação mensal da sua dívida. Equacionaremos a dívida da eletronuclear, fazendo com que o preço que ela cobra por quilowatt seja na média internacional. E isso, a nossa comissão e o nosso relatório apenas autoriza o governo e aos órgãos competentes que estudem a fórmula paramétrica que vai permitir um novo preço para o quilowatt-hora nuclear na média internacional. Então, o nosso relatório autoriza uma revisão de preço do sistema eletronuclear brasileiro para a construção de Angra 3, portanto, somente a partir de 2026, quando a usina entrar em funcionamento, é que isso impactará o consumidor. Mas como ela também ofertará uma quantidade muito maior de energia, a tendência é que mesmo com esse quilowatt mais caro, ela desloque outras térmicas ou desloque outros equipamentos cujo custo seja maior do que o dela. Então, na realidade, esse ajuste que nós estamos fazendo não gerará aumento de preços. Por quê? Porque quando ela começar a gerar, portanto, quando ela começar a cobrar esse preço, ela também ofertará uma quantidade imensamente maior de energia, fazendo um equilíbrio entre esses recursos. Tá certo, deputado. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu aqui agradeço. Eu conversei sobre a MP da Eletrobras com o relator da proposta, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.